o livro de Salmos, capítulo 119. Vamos ler do versículo 1 ao 8. O título diz: A excelência da lei divina. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de me envergonhar quando considerar todos os seus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém? Só até aqui, irmãos. Pode sentar glorificando ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Irmãos, o Salmo 119, como eu preguei aqui uma vez, eu preguei sobre o versículo 105, é o salmo mais longo da Bíblia. Ele é maior até que alguns livros, dos livros pequenininhos que tem na Bíblia. E ele é considerado, ele é dito, intitulado pelos estudiosos como o Salmo das Escrituras, porque ele traduz de forma ardorosa a lei divina. Ela é entendida como um código de preceitos. Então, o Salmo 119, ele exalta a lei divina em todas as suas estrofes. E ele é um salmo acróstico, que é quando você começa um poema, né? Nesse caso aqui, os versos eles têm 8 versículos. Cada verso tem 8 versículos. E cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. A primeira letra é Aleph, que representa a letra A, né, no nosso alfabeto. Então, todos os 8 versículos, os primeiros 8 versículos, são com a letra Aleph começando. E aí, no segundo, do 9 ao 16, a letra que representa a letra B, que é Bet. Aí, o versículo 17 ao 24 é Gimel, aí por aí vai, Dalet, Rei, Vav, Zav, vai o alfabeto inteiro, todo o alfabeto hebraico, são 22 estrofes de 8 versículos. Então, é um salmo muito extenso. Em casa vale a pena a leitura do salmo por inteiro, para a gente entender por que ele é dito como o Salmo das Escrituras. Só que nós estamos lendo aqui o versículo de 1 a 8, que começa com a letra Aleph. E a letra Aleph, ela representa duas coisas principais em hebraico. Uma, ela representa o número 1. Então, o hebraico você conta em hebraico com o alfabeto. E Aleph representa o número 1. Ou seja, a primeira coisa que deve ser feita. Mas o Aleph também representa o Criador, Deus Pai. Como o Bet, que é a segunda letra, representa Deus Filho. Então, a primeira letra do alfabeto hebraico, que representa Deus, que representa a primeira coisa que vem, a primeira palavra que está escrita no Salmo 119 é Ashri, que significa abençoado. Bem-aventurado. É a primeira palavra da primeira letra do alfabeto em hebraico que compõe o salmo que é dito como Salmo das Escrituras. E aí a gente pensa, é o objetivo a gente ser só abençoado? Então, essa estrofe inteira dos 8 versículos, os 8 primeiros versículos, nos relata as consequências da pessoa que segue a lei de Deus, que é ser abençoado. Então, o primeiro versículo diz: abençoado ou bem-aventurado
são os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então, como diz a Bíblia, primeiro a gente anda na lei do Senhor. E aí a gente erra. E aí a gente aprende. Mas a gente continua andando na lei do Senhor. E aí erra novamente, mas erra menos. Aí aprende de novo, mas aí você já aprendeu muito, porque você já errou muito. Mas você continua andando na lei do Senhor, e aí você chega ao ponto de ser irrepreensível diante do pecado. E aí é que é o momento que você é abençoado. Então, a igreja hoje, ela troca um pouco a ordem disso, né? As igrejas de porta larga, né, do Evangelho da Prosperidade, elas dizem que você busca uma bênção, e aí você se sente realizado, porque Deus te abençoou, aí você vai ser certinho, você não vai pecar. Só que não é isso que a Bíblia diz. Porque aí no versículo 2 ele enfatiza, o salmista enfatiza: bem-aventurados ou abençoados são os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Então são pessoas que não têm prazer no pecado. São pessoas que buscam o conhecimento de Deus, buscam estar na lei de Deus de todo o coração. Não é simplesmente vir à igreja ou ouvir um culto online por obrigação, como se fosse uma tarefa que você precisa fazer no trabalho. Quando você busca isso de todo o seu coração, as bênçãos começam a vir, irmãos. Você, às vezes, nem entende de onde está vindo tanta bênção. O que eu fiz? O que eu fiz que eu estou merecendo tanta coisa? Então, a palavra de Deus é clara. O abençoado é aquele que busca as prescrições de Deus, guardam as suas leis, não praticam a iniquidade, andam nos seus caminhos e o buscam de todo o coração. E aí o versículo 4, o salmista diz: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos às risca. Eu queria enfatizar que nessa primeira parte do versículo, dessa primeira estrofe do capítulo 119, a gente começa com a palavra que significa abençoado, e essa palavra ela tem uma raiz, né? As palavras em hebraico elas têm compostas por raízes de 3 letras. A primeira é Aleph, depois é Shin, depois é Resh. E fala Ashri, que é o abençoado. Essas 3 letras, por associação, elas têm significado similar, porque Deus quer ensinar à humanidade coisas importantes interligadas. E sabe qual é a palavra que tem a mesma raiz que é abençoado? Confirmação. E a gente precisa entender, irmãos, que bênção não é o que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar andar reto na palavra. E aí Deus nos dá uma confirmação de que você está fazendo aquilo corretamente. Por isso que quando algo de errado acontece na nossa vida, algo de ruim, uma tragédia, uma coisa negativa chega na nossa vida, a primeira reação nossa não deve ser ah, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Não, Senhor, por que está acontecendo isso? Porque se eu ando reto no caminho de Jesus, se eu ando reto na lei de Deus, eu aguardo. E no hebraico é muito simples a gente entender que confirmação e bênçãos têm a mesma raiz. Só mudam as vogais. É a mesma palavra. Então, é fácil entender no original da Bíblia que quando você é abençoado, você está recebendo uma confirmação de que você está no caminho de Deus. Alguém que peca recebe bênção? Você já viu, irmão?
Eu nunca vi. Porque eu também, irmão, já errei muito, já estive em pecado. Era abençoado? Não, não era abençoado. Porque se fosse, eu ia continuar errado. Se a vida está boa, enquanto você está pecando, você está ganhando presente de Deus, você vai continuar. Não tem motivo para você largar aquilo. É ou não é? Então, quando nós recebemos as bênçãos e estamos no caminho de Deus, a gente está recebendo, na verdade, uma confirmação de Deus que algo que você tem feito é correto. A gente tem que analisar a nossa vida quando você recebe uma bênção ou quando algo de ruim chega na sua vida. Analisar por que Deus permitiu aquilo entrar ou entender o que está sendo feito de correto que Deus te abençoou, para a gente continuar fazendo e aumentar ainda mais a nossa busca. E o salmista prossegue no versículo 5, diz: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Ou seja, que eu continue firme. Eu espero que a minha mente se mantenha firme na sua lei. Então, não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Ou seja, irmãos, o pior sentimento para o cristão, né, na hora de orar, sentir vergonha de falar com Deus. Mas isso não é ruim não, irmãos. É um bom sinal. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas, por acaso, todos nós reconhecemos que pecamos? Porque reconhecer o pecado, o erro diante de Deus, requer um nível de maturidade espiritual um pouco maior. Porque quando nós pecamos e nós reconhecemos isso, dá uma angústia na hora de orar. E eu falo, irmãos, por experiência própria. Dá uma sensação de como é que você vai chegar na frente de alguém que sabe que você errou, e você vai fazer o quê? Vai fingir que não aconteceu nada? Porque ele é o único que vê tudo. Ele é o único que sabe tudo e presencia tudo. Então, na nossa maturidade espiritual, reconhecer que nós erramos nos dá uma angústia. E o salmista fala no versículo 6, então, se eu seguir todos os seus preceitos, ser abençoado, receber a confirmação através de uma bênção, o salmista diz, então não terei de me envergonhar quando considerar todos os seus mandamentos. Ou seja, ele já diz, eu não vou mais me envergonhar quando eu for falar contigo, Senhor, porque eu estou seguindo a tua lei. Render-te-ei graças com integridade. O meu vai ser com um coração limpo. Não vai ser simplesmente, Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, mas me perdoa, porque eu pequei mais cedo. Vai ser um agradecimento com coração íntegro, com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. E o salmista encerra com uma afirmação e com uma súplica. Uma afirmação de que eu cumprirei os seus decretos. Mas ele não coloca uma condição, se me abençoares. Lembre, abençoado tem a mesma raiz em hebraico que confirmação. Então a bênção é uma consequência de que algo está sendo feito corretamente dentro da lei de Deus. Então o salmista afirma, cumprirei todos os seus decretos, e depois suplica, não me desampares jamais. Peça a Deus hoje, irmãos, quando chegar em casa, não me desampares jamais, Senhor. Ore a Deus, peça perdão pelos seus pecados, com um coração íntegro, agradeça a Deus e sinta o prazer que é orar diante de Deus sem ter vergonha de agradecer. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.